Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, início ao nosso tema, sucessão provisória, tá? Então nós fechamos toda aquela parte condizente à curadoria dos bens, falamos aspectos no direito civil, direito previdenciário, direito internacional, agora é sucessão provisória. Então eu te convido a deixar certinho nesta página bem aqui, ó, tá? Ela é a página, deixa eu ver aqui para vocês, a página 70 e está condizente ao slide 139, 139. Pela nona vez, pessoal, vou ler contigo o artigo 26 do Código Civil. Olha o que diz. Decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente ou se ele deixou representante ou procurador em si passando 3 anos. Veja categoricamente que o dispositivo fala o que, gente? De 2 prazos. Nós vimos na aula passada, nas aulas retrasadas. Esse prazo de 1 ano é quando não tem o que, gente? Representante. Será de 3 anos quando tiver representante. Inclusive, nós trabalhamos aquele posicionamento de Venosa que diz que, suponhamos que uma procuração não tenha todos esses 3 anos, vamos supor que tenha 2 anos. Remete à situação de que, gente? Do prazo anterior. Então, fechou 2 anos, já vai para a possibilidade dos interessados provocar a sucessão provisória. Ou melhor, solicitarem, requererem judicialmente a abertura da sucessão provisória. Tudo bem? Vou continuar aqui no artigo 26. Então, decorrido o ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou o representante ou procurador em si passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Cara, por favor, os interessados aqui do artigo 26 não tem nada a ver com o rol dos legitimados para serem curadores especiais no que tange a curadoria dos bens do ausente. Não tem nada a ver, cara. Então veja, o artigo 25 ele não se mistura com o artigo 26 e 27. Tá ok? Então, nesse contexto de consequência, vamos dar uma lida no artigo 27, tá ok? Vamos dar uma lida no artigo 27 do Código Civil, beleza? Só um instantinho. Então, vamos lá. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados. Inciso 1, o cônjuge não separado judicialmente. 2, herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Os que estiverem sobre os bens do ausente direito pendente de sua morte e os credores credores de obrigações vencidas e não pagas. Veja categoricamente que nós temos uma série de pessoas aqui, por exemplo, inciso 3 e 4, que não tem nada a ver com o do artigo 25, gente. Não tem nada a ver. Então, você não mistura os dispositivos, tá bom? O dispositivo do artigo 27, que está dos interessados, são esses caras aqui, dos incisos 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Agora, veja de forma correlata essas informações. No que tange pontualmente a expressão final do artigo 26, que diz o seguinte: poderão os interessados requerer que se declare a ausência. Gente, o juiz aqui, ele não vai declarar de novo a ausência. Aqui, na realidade, ele vai simplesmente ratificar a declaração que ele fez anteriormente. Essa ratificação que ele faz é uma questão de segurança que a lei lhe dá como uma atribuição para ele fazer. Então ele vai novamente reconhecer a ausência, momento esse em que ele declara de novo. Então a redação do artigo 26 não foi muito feliz. E isso você encontra vários doutrinadores questionando, dentre eles o Venosa. Tá? E se abra provisoriamente a sucessão. Por que o artigo 26 diz que se abra provisoriamente a sucessão? Pessoal, porque a situação em que vai envolver, inclusive, a emissão da posse por parte desses herdeiros, por parte dessas pessoas que vão suceder quanto ao direito aos bens do ausente, é de forma temporária, provisória, se o ausente regressar. Porque se o ausente não regressar, pessoal, aí nós temos um lapso temporal de 10 anos. Está aqui, ó. Um lapso temporal de 10 anos. Então, nesse lapso temporal de 10 anos, se o ausente não regressar, aí, meu amigo, já pula para a sucessão definitiva. Só que aqui, pessoal, tem uma exceção pontual com esse prazo, tá ok? Nós vamos ver mais à frente, no que tange especificamente o estudo da sucessão definitiva. Bem,
Nesse contexto de consequência, eu quero ler contigo, só um instantezinho, o artigo 28 do Código Civil. Bem, lá no artigo 28 do Código Civil diz o seguinte: a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa. Pessoal, vira e mexe, o aluno me pergunta, por que tem esse prazo de 180 dias, professor? Já que já houve abertura da sucessão provisória, enfim. Pessoal, esse prazo de 28 dias, 180 dias, ele é indispensável, pessoal. Primeiro, porque aí vai resguardar que o ausente possa ter mais um leque de prazo para regressar com seus bens. E outra, veja que no artigo 27, deixa eu pegar novamente aqui o dispositivo, ele fala de olha só, ele fala de herdeiros presumidos. Por que isso? Porque há a possibilidade de vir novos herdeiros do camarada, né, do ausente, que ainda não foram identificados. Então, pessoal, é importante esse prazo. Esse prazo ele é essencial para dar uma certa chance para que haja mais um lapso temporal para o ausente tomar posse de volta dos seus bens e, subsequentemente, pessoal, para poder vir mais herdeiros, tá ok? Que, inclusive, tem consequências, inclusive, nefastas para aquela pessoa que simplesmente recebe o bem, tem direito de recebê-lo, tem a emissão da posse e vai ter a dilapidação dos bens. Vamos ver mais para frente que isso pode dar problema para ele, mesmo ele tendo direito. Outro ponto interessante, pessoal, não está colocado aqui no quadro para vocês, está lá no artigo 104, lá da Lei 6.015 de 73. Só um instantinho que eu vou ler para vocês. Aliás, eu até coloquei ela aqui, só um instantinho. Artigo 104 da Lei 6.015 de 73. Está aqui. Eu fiz uma forma aqui para você ler de forma dinâmica, tá ok? Eu vou ler só essa parte aqui em verde porque eu estou marcando de forma dinâmica aquilo que tu tem que saber. Então veja só, pessoal. Vai haver a averbação da situação de ausência. Por quê? Houve a abertura da sucessão provisória. Então como é que você vai verificar, gente? Ó, no livro de emancipações, decisões e ausências será feita a averbação das sentenças que puserem das substituições dos curadores de ausentes, bem como da cessação da ausência pelo aparecimento do ausente. Ou seja, eu vou ter que registrar a ausência, bem como as situações em que for feito o que, gente? Olha só, substituições de curadores do ausente, e também irei fazer a averbação, pessoal, quando for cessada a ausência. Quando é que é cessada a ausência? Cara, quando ele volta. Quando ele voltar, é cessada a ausência, portanto, eu também tenho que registrar isso. Então, o que eu registro lá no registro público de pessoas civis? O que eu tenho que fazer, pessoal? No registro civil de pessoas naturais. Peço que eles venham. Então, vamos lá. No registro civil de pessoas naturais, o que eu tenho que fazer de registro? Primeiro é a ausência. Está aqui de cara no artigo 104, caput. Segundo, pessoal, eu tenho que fazer o quê? A averbação das substituições de curadores. Tá bem aqui, ó, marquei para ti. Terceiro, o que eu também tenho que fazer a averbação? Quando acaba a ausência. Simples demais, meu amigo. Simples demais. Então, nesse contexto, pessoal, é feito as devidas averbações. Só para concluir, olha só, o parágrafo 1 do artigo 104 diz o seguinte: averba-se também no assento de ausente a sentença de abertura da sucessão provisória após o trânsito em julgado com referência especial ao testamento do ausente, se houver indicação de seus herdeiros habilitados. Por que herdeiros habilitados? Pessoal, porque eles ingressaram no feito processual. Lembrar que aqui é jurisdição voluntária, ok? Ninguém está brigando aqui, pelo menos em tese. Tudo bem? Show de bola. Pessoal, volta para aquele desenho lá inicial que a gente estava trabalhando. Fica aqui parado. Bem, pessoal, vamos supor pontualmente que não haja ninguém, cara, não vem ninguém, para que haja a abertura da sucessão provisória. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Zero. Não tem herdeiro, não tem credor, nada. Porque pelo 27 na fala dos credores. Não tem ninguém que se manifesta pontualmente acerca disso. O que vai acontecer, o que vai se desenrolar? Lá no artigo 28, pessoal, ele vai me dar uma solução concreta nesse caso. Lá no artigo 28, ok?
Só um instantinho. Vou pegar aqui o vade-mecum. Artigo 28. Ele diz o seguinte: a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á a abertura do testamento. Então, veja, na primeira parte, ela fala um aspecto de direito por parte dos ausentes, a possibilidade de haver o que? A habilitação de novos herdeiros, mas, subsequentemente, pessoal, o artigo 28, ele fala de consequências que remetem, portanto, o feito da abertura da sucessão provisória. Então, veja, aqui nós temos 3 aspectos pontuais. Então, o terceiro é este. Quais são esses terceiros efeitos? Quer dizer, o terceiro aspecto que são as consequências. A primeira delas, pessoal, é a abertura do testamento. Agora, veja, se houver. Porque o testamento, pessoal, é um negócio jurídico unilateral. O testamento ele não é uma regra na sistemática das sucessões. Testamento é se o cara, o testador, né, que é o de cujus, fez em vida um negócio jurídico unilateral. Lembrar que a capacidade de patestar inicia-se aos 16 anos de idade. Bem, e ao inventário e partilha dos bens como se o ausente fosse falecido. O que eu quero que você entenda por enquanto? Até porque inventário e partilha você vai ver lá no final do curso. Eu quero que você entenda o seguinte, que aberta a sucessão provisória vai ser dado um prazo de 180 dias pontuais, justamente para dar mais uma possibilidade, né, de prazo do ausente voltar e também dos herdeiros virem se habilitar. Outro ponto importante, pessoal, é que dessa consequência nós temos o quê? A abertura do testamento. Por que a abertura do testamento, pessoal? Ora, se ali tem que se habilitar pontualmente como interessado os herdeiros, evidentemente tem que saber o que o cara colocou de beneficiado do testamento. Agora, no que tange ao inventário e a partilha, pessoal, eu vou te deixar aqui um ponto pontual, porque nós vamos trabalhar isso lá na ponta, senão você não vai entender a minha explicação. Nesse contexto de consequência, eu quero te fazer novamente aquela pergunta. Pessoal, vamos supor pontualmente que nenhum herdeiro apareceu. Como é que fica isso? Pessoal, tem uma solução objetiva no parágrafo único, ou parágrafo 1º do artigo 28. Ele diz o seguinte: fim do prazo para que a quem se refere ao artigo 26 e não haver interessados na sucessão provisória, cumpre ao Ministério Público requerer ao juízo competente. Então, pessoal, cuidado. Os interessados são do artigo 27, não está na lei, mas está no artigo 27 e também no artigo 28. Bem, por que o Ministério Público vai entrar nisso aqui? Gente, ele vai entrar porque vai dar início a um processo de jacência e, subsequentemente, o reconhecimento da vacância da herança. E veja, pessoal, que essa situação pontual só vai ocorrer se não tiver ninguém se manifestando. Ninguém, portanto, diretamente interessado para se habilitar. Agora veja de forma correlata o parágrafo 2º do artigo 28. Olha o que diz. Não comparecer do herdeiro interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passada em julgado a sentença que mandar abrir a sucessão provisória, proceder-se-á à arrecadação dos bens do ausente pela forma estabelecida nos artigos 1819 e 1823. Esse aqui fala da herança jacente. Traduz. Eu tenho um prazo de 180 dias, pessoal, e eu também tenho um prazo de 30 dias. Então, primeiro, se não houver, olha só, se não houver dentro desse 1 ano ou 3 anos, ninguém se habilitando no processo para requerer a abertura da sucessão provisória, o que vai acontecer? O Ministério Público vai atuar. E no que ele vai atuar, pessoal, olha só, no que ele vai atuar, ele vai propiciar um procedimento específico, tá? Ele vai atuar no intuito de que seja reconhecido a jacência, portanto, dos bens. Pessoal, a jacência é um procedimento inicial para que haja a pontual vacância da herança. Para a gente entender de forma adequada, te convido a ler comigo o artigo 1819 do Código Civil. Vamos lá.
artigo 1819 do Código Civil. Olha o que diz. Falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou declaração de sua vacância. Então, a herança adjacente, pessoal, é o reconhecimento, portanto, que da não há herdeiros legítimos e testamentários em defesa do interesse sucessório. Isso que é herança adjacente. Herança adjacente não significa dizer que não há herdeiro. Não. Simplesmente é uma situação provisória, uma situação temporária, em que informa que, olha, existe bens do herdeiro, ou existe bens do decústo, tá? Do morto, do autor da herança, mas que ainda não compareceram herdeiros. Professor, mas se aparecer lá um herdeiro ou herdeiros e eles não quiserem, eles simplesmente não quiserem a herança, aí, meu amigo, vai para o artigo 1823. Vou repetir. Aí vai para o artigo 1823 do Código Civil, que diz o seguinte: quando todos os chamados a suceder renunciarem à herança, será esta, desde logo, declarada vacante. Então, veja. A herança adjacente é uma situação temporária em que não há o comparecimento para se habilitar no processo os herdeiros. Isso é herança adjacente. É um reconhecimento de uma situação de fato. Agora veja, se esses caras comparecem e dizem, cara, eu não quero ter essa herança, sei lá, por motivo X, Y, Z, W, H, alfa, eu não quero. Então, pessoal, o que vai acontecer? Desde já, vai haver o reconhecimento de uma outra situação de fato, que é a herança vacante. A herança vacante, pessoal, é uma situação concreta de que não há herdeiros ou que esses herdeiros não quiseram assumir a herança. Motivo estes que renunciaram à herança. Tudo bem, pessoal, pontualmente? Olha só, nesse contexto de consequência, você tem que lembrar que o procedimento da herança adjacente é um procedimento de jurisdição voluntária. E isso está onde? Artigo 738 do CPC. Não está aqui, mas eu estou te falando, quero que você anote aí no seu material, tá? Eu não coloquei, mas peço que você anote. Pois bem, vamos para o artigo 738 do CPC. Artigo 738 do CPC. Só um instantinho. CPC. Bem, pessoal, olha o que diz o artigo 738. Nos casos em que a lei considera jacente a herança, o juiz, em cuja comarca tiver domicílio o falecido, procederá imediatamente à arrecadação dos bens. Então, veja, pessoal. Nesse contexto de consequência, nós temos um outro dispositivo correlato, que é o artigo 743. Olha o que diz, do CPC. Passado um ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Então, a herança vacante, pessoal, é a situação de fato em que não há habilitação de herdeiros e, como você também viu no Código Civil, quando os próprios herdeiros não quiserem receber essa herança. Portanto, eles irão o que, gente? Renunciar da herança. Tudo bem, pessoal? Eu lhes peço aí venha, mas vocês podem perfeitamente aí, com base nessas orientações, fazer as devidas anotações. Tudo bem? Agora, pessoal, é crucial também a manifestação por parte do MP aqui, pessoal, para que haja o quê? Para que haja, pessoal, a sucessão definitiva. Você vai entender nesse sentido mais para frente, porque justamente pode acontecer um caso sui generis, que é a situação de que não há realmente a manifestação dos herdeiros, o ausente não vem, e aí, pessoal, os bens vão para o município, para o Distrito Federal ou para a União, se houver território federal. Já já a gente vai explicar isso para você de forma clara e categórica.
Para tanto, pessoal, eu vou só relembrar alguns pontos específicos para vocês, mas antes de mais nada, vou ler novamente o artigo 27, tá ok? Olha só. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se considerarão interessados o cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos legítimos ou testamentários. Eu quero que você entenda aqui como os herdeiros necessários e os testamentários que não houver ainda, pessoal, já houvesse prontificado, tá ok? Havendo também a possibilidade de novas habilitações, sem problema nenhum. Aí o que acontece? Eles vão se encontrar com os bens no estado em que se encontram, tá ok? Os que estiverem sobre os bens do ausente, direito dependente de sua morte. E aí, subsequentemente, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Tudo bem? Pessoal, muito cuidado com essa questão do artigo 25 com o artigo 27, tá? São situações completamente diferentes, né? Os curadores designados pelo juiz, pelo magistrado, no âmbito da curadoria do ausente, não tem nada a ver com os interessados da abertura da sucessão provisória. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Bem, pessoal, agora sim eu vou partir para o artigo 30, tá? Eu vou partir para o artigo 30. O artigo 30, pessoal, ele vai tratar de um tema bastante peculiar, que é importante, que é, aqui eu coloquei para vocês, que é a situação pontual da emissão da posse. Pessoal, eu quero que você tenha na sua mente uma certa mínima distinção. Em português, emitir em alguma coisa é estar adentro dela. É você se afundar, adentrar. Emitir, pessoal, é sair. Eu emito notas fiscais pela minha maquininha. Emitir notas fiscais é sair da máquina. Emitir notas. Então, emitir na posse é o que, gente? Ter a posse. Agora, que posse é essa? É uma posse indireta ou a posse direta? Pessoal, é a posse direta. Então, veja, na emissão da posse, eu tenho o que, gente? Nessa emissão na posse, eu tenho o quê? A posse direta, ou seja, a posse física. Eu exerço a posse física sobre a coisa. Eu usufruo desse bem. Isso é emitir na posse. Agora, pessoal, cuidado. Não significa dizer que, tendo a posse direta do bem, eu tenho a mesma situação de proprietário. Aliás, propriedade é um instituto, posse é outro. Agora, que há uma intercomunicação de um certo plano, sim. Vocês viram conosco em direitos reais. Aliás, eu ainda não gravei vídeo aula de direitos reais, mas eu vou alimentar o YouTube com aula de direitos reais também, tá ok? Então, pessoal, nesse contexto, emissão na posse é um ato judicial, um reconhecimento por parte do juiz, onde se pronuncia e concede para esse indivíduo, no caso os herdeiros, que eles possam exercer o direito de usar, de gozar, de usufruir do bem. Agora veja, isso não significa dizer, pessoal, que ele já se tornou proprietário. Pelo contrário, a sua situação de direito é precária. Por quê? Porque pode haver, pessoal, o regresso desse ausente. Não pode jamais esquecer, acho que vou até colocar isso aqui, vamos botar aqui para esse desenho aqui. Você jamais pode esquecer, pessoal, que a posse ela é provisória. Por quê, pessoal? A sucessão ela é provisória. A sucessão aqui ela é provisória. Portanto, essa posse, ela mesmo sendo herdeiro, ela ainda é provisória. Ela ainda não é concreta, ela não é, portanto, pessoal, definitiva. Tudo bem? Eu vou ler, deixa eu quadro aqui, estou com o meu vadimeco aqui, eu vou ler para ti o artigo 30. Eu acredito que a partir de agora você vai entender. Olha só. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas, equivalente aos quinhões respectivos. Pessoal, penhores e hipotecas são garantias reais de restituição. Vou repetir. Penhor e hipoteca são garantias reais de restituição. Nesse contexto e nessa consequência, pessoal, são situações em que eu dou em garantia um bem justamente por quê, pessoal? Porque eu tenho o risco de ter que perder esse bem. Então, é essa que é a ideia do penhor da hipoteca, sendo verdadeiras garantias reais de restituição. Agora, dando seguimento nesse contexto e consequência, pessoal, para que haja, portanto, essa situação de ter que dar garantias reais, essa situação ela não contempla para os herdeiros necessários.
Infelizmente, pessoal, olha só, infelizmente o dispositivo ele não foi claro nesse sentido. Ele não fez referência aos herdeiros necessários. Portanto, eu vou pegar o vadimécum novamente e eu vou ler contigo o artigo 1845. Porque o legislador, no artigo 30, parágrafo 2º, ele perdeu uma oportunidade de dar o esclarecimento mais aprofundado da matéria, mas ele não fez. Mas ele, pelo menos, ele citou quem são as pessoas, ou seja, ascendentes, descendentes e o cônjuge. Então, pessoal, por um critério de justiça e logicamente, de razão, ele não deixou, ele afastou a necessidade dos herdeiros necessários, pessoal, terem que apresentar garantias reais de restituição. Bem, 1845, vamos lá, por favor, peço-lhes para acessarem. 1845. Bem, estamos aqui. São herdeiros necessários, 1845 do Código Civil, tá? São herdeiros necessários os descendentes, ascendentes e o cônjuge. Qual é a diferença que está aqui, gente? A diferença é que inverteram ascendente por descendente. E mais uma vez, pessoal, lembrar que o tratamento jurídico dado ao cônjuge é o mesmo que é dado ao companheiro ou à companheira, tá? O tratamento jurídico dado ao cônjuge ou ao companheiro é igual, tá? Então, o cônjuge ou ao companheiro sobrevivente, superstite, ele é dado na mesma prerrogativa de direitos sucessórios, tá bom? Enunciado 97 da CJF. Bem, assim sendo, pessoal, ficou claro isso? Aí, da possibilidade de emissão na posse. Então, veja, é possível a emissão na posse no período de sucessão provisória? Sim, desde que haja o que, gente? Garantias reais de restituição, o penhor e a hipoteca. Agora, veja, se for tratado quanto aos herdeiros necessários, o parágrafo 2º do artigo 30, ele simplesmente dá a prerrogativa, inclusive justa, de não haver necessidade. Tá bom? Bem, pessoal, feito isso, deixa eu ver mais um assunto aqui, associado. Assim, pessoal, vira e mexe, tem perguntas com o artigo 31, que é a possibilidade de alienação. Pessoal, alienar não é só ficar, não é um cara que é meio que perdido o espaço, não. Alienação aqui, ou alien que é do outro planeta. Alienação aqui, simplesmente dizer, pessoal, vender, né? Alienar, vender. Então veja, o tema de agora é a alienação dos bens do ausente emitidos na posse pelos herdeiros. Pessoal, olha que lance interessante. A regra é o seguinte: a sucessão ela é provisória, correto? Então, como regra, se é sucessão provisória, ele não pode, cara, jamais, imagina. O cara, ele tá com o bem de forma provisória, o direito dele é precário, e aí ele vende. Daqui a 2 dias chega lá o ausente. Olha a lambança que vai dar. Então, para evitar esse tipo de situações, o que é que o legislador diz? Não vende, não aliena. Só que ele também não foi tolo. Vamos supor pontualmente que o bem, o objeto do bem, ele é um bem que está em situação de ruínas. E está quebrando todinho, está se arrebentando. É um bem que está em estado de ruína. Evidentemente, vai vir um engenheiro, vai fazer a análise, vai verificar, né, a dimensão estrutural das fundações, enfim, vai fazer a análise do bem, se for bem imóvel. E aí, nesse contexto, o que vai acontecer? Ele pode reconhecer que o bem está em situação de ruínas. Então, feito essa situação factual, comprobatória, que o bem está em ruínas, o que vai acontecer, gente? O juiz, com base no artigo 31, que já vou ler, ele pode autorizar, pessoal, a alienação do bem. Galera, a alienação do bem é uma situação sui generis, é uma situação excepcionalíssima. E só pode ser autorizada, pessoal, para evitar ruína. Agora, pessoal, lá no artigo 31, você já vai ver conosco, ele vai tratar de 2 situações, pessoal, que pode ocasionar a mudança do status quo ante com o imóvel, que não tem nada a ver com ruína, que é a desapropriação e a hipoteca. Pessoal, como a desapropriação o aluno geralmente tem dificuldade, vou começar logo com ele, tá bom? Pessoal, a desapropriação é um instituto consagrado nas constituições, inclusive a nossa. Então, a desapropriação é um instituto consagrado. É um instituto que envolve a intervenção do Estado na propriedade.
Ali, pessoal, é uma expressão do chamado regime jurídico administrativo, que está, portanto, no seu bojo a ideia principiológica de supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Em especial aqui a supremacia do interesse público. Assim sendo, pessoal, nesse contexto, nessa consequência, nós temos uma situação pontual de intervenção supressiva. Vou te repetir. Na desapropriação, eu tenho uma situação peculiar de intervenção supressiva. Por que supressivo? Porque, cara, ele vai tirar de forma clara e original, pessoal, o teu bem. Na desapropriação, pessoal, simplesmente eu tenho uma forma originária de aquisição da propriedade pelo Estado. Sem que haja, pessoal, como eu posso dizer, uma situação de ruptura, por assim dizer, desse direito. Evidentemente, no direito administrativo, você vai ver a situação de predestinação, tá? Que não vem quase. Aí vem a predestinação lícita, ilícita, enfim. Essa matéria de direito administrativo. Eu posso até, depois a gente ver essa videoaula aí. Mas, pontualmente, pessoal, o que ocorre? Havendo a situação de desapropriação, que é uma intervenção supressiva, onde que o Estado adquire de forma originária um bem uma propriedade, um bem de um particular, pessoal, nós temos aí uma situação que a única situação de guarida que a Constituição pode consagrar para esse tipo de casos é uma indenização, que no mínimo, cara, tem que ser uma indenização justa e prévia, tá ok? Bem, como é muita informação, vou ter que ler, não tem jeito, vamos lá. O artigo 31 diz o seguinte: os imóveis do ausente só se poderão alienar, vou repetir, os imóveis do ausente só se poderão alienar não sendo por desapropriação, porque ele não vai alienar por desapropriação nem hipoteca. Já vou explicar por quê. Quando ordene o juiz para lhes evitar o quê, gente? A ruína. Então, a alienação, se for para o quê, gente? Evitar ruína. Somente nesse caso. Agora veja, pessoal, na desapropriação é possível perfeitamente o Estado vir intervir na propriedade pessoal privada e adquirir de forma originária. Bem, eu creio que eu coloquei, deixa eu ver aqui, sim, lá no slide, na página, deixa eu ver aqui, 76, no slide 152, eu te trago essa informação, tá, pontual dessa desapropriação, que é o Instituto do Direito Administrativo, que é uma forma originária do Estado adquirir a propriedade, ok? Bem, a lei, artigo 5º, inciso 24 da Constituição diz o seguinte: a lei estabelecerá no procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante, olha só, justa e prévia indenização em dinheiro. Meus amigos, existem várias outras formas de desapropriação, mas a que eu estou me referindo, pessoal, é essa aqui. Tem que indenizar. Tem que indenizar o camarada. Tudo bem? Veja que a competência para tratar sobre desapropriação, ela é privativa da União. Competência legislativa privativa da União. Tudo bem? Agora, pessoal, volta ali. Veja que aqui fala de desapropriação e também fala de hipoteca. Meus amigos, você sabe o que é hipoteca? Você sabe o que é hipoteca? Primeiramente, pessoal, hipoteca é um direito real. Jus in re, ou in res. É um direito sobre o bem. Sobre o bem real, né? Sobre a coisa. Agora veja, é uma garantia incidente sobre uma coisa, mas veja, pessoal, de natureza imóvel. Então, a hipoteca é um direito real sobre que é dado de garantia sobre a coisa, mas a coisa tem que ser um bem imóvel. Geralmente, isso é feito com bem de raiz. O que é um bem de raiz? Uma casa, um prédio, né? Beleza. Agora, pessoal, não tem nada a ver a hipoteca com penhor. O penhor, pessoal, é quando é dado em garantia a coisa móvel. É só lembrar da Caixa Econômica Federal. O penhor da Caixa Econômica Federal, né, o penhor é feito sobre relógio, sobre bens, né, sobre joias. E aí o que acontece nesses casos? O cara precisa de dinheiro, não tem aí o crédito em empréstimo, tá ruim a situação dele, não consegue, né, na Grefisa, em tudo é lugar, nem pelo celular ele consegue empréstimo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma joia dele, um valor de mercado, a Caixa tem lá um rol do que para ela interessa, relógios também está nesse bojo, joia, etc. Né?
quadros também, quadros de arte, inclusive os valores são altíssimos para quadros de arte. E aí o cara oferece isso aí, vai vir um avaliador, ele vai olhar o estado e tal, analisar, ver se é original, pá, e aí se for o caso, te dá o dinheiro. Evidentemente, você vai, para ter divórcio, ter que reembolsar a Caixa Econômica Federal, devidamente corrigido. Tudo bem? Então, pessoal, na desapropriação e na hipoteca, são essas duas situações pontuais, pessoal, em que poderá haver a situação de que o bem saia da esfera de posse dos herdeiros. Mesmo ocorrendo, pessoal, a imissão na posse. Mesmo que o herdeiro tenha o que, gente? A imissão na posse. Tudo bem? Outra situação bastante importante é a ruína. Ok? Bem, pessoal, vou dar seguimento aqui e vou trazer a seguinte pergunta. E ele voltou, ou seja, regressou o ausente. Volta para lá, para aqueles desenhos, naquele slide lá inicial, que ele nos traz bastante soluções. E ele voltou. Vamos lá. Trago para vocês aqui, pessoal, esse posicionamento doutrinário. Mas, para tanto, tem que ler contigo o artigo 36, tá bom? Rapidamente aqui, artigo 36. Olha o que ele diz, o 36 do Código Civil. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores neles emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas asseguratórias precisas até a entrega dos bens ao seu dono. Então, pessoal, nesse caso, o que ocorre? Corre pontualmente, pessoal, a felicidade por parte de um e, ao mesmo tempo, a felicidade também por parte desse de entregar ao legítimo proprietário dos bens. São duas felicidades. A primeira é saber que o cara está vivo, está regressando, e a segunda felicidade que é entregar esses bens para essa pessoa. Então, pessoal, eu tenho que entender pontualmente no artigo 36 a seguinte colocação. Que esses possuidores dos bens do ausente, que são herdeiros necessários ou não, isso aí não vem o caso, arcarão com todas as medidas que visam assegurar a devolução do bem. Então ele tem que dar todas as medidas concretas necessárias e indispensáveis para devolver o bem. E veja, pessoal, que não há uma situação de que ele tenha que reembolsar valores, né? Porque não houve venda, não houve alienação, coisa que é possível na sucessão definitiva. Aí, se ele vender, ele vai ter que restituir, inclusive, aquilo que ele pagou, tá? Isso na definitiva. Mas na provisória não, ele não pode alienar. Tá? Agora, evidentemente, se houver situação de ruína, ele vai ter que devolver o dinheiro, né? Bem, nesse contexto, pessoal, tem um autor que eu gosto muito, tá? Que é Nestor Duarte, tá? Um civilista. Ele diz o seguinte, ó, vou parafrasear aqui a fala dele. Para o jurista Nestor Duarte, os herdeiros que emitiram na posse, mediante garantia prestada, essa aqui é uma garantia real, tá? Só para colocar no seu caderno aí, viu? Mediante garantia real, tá? De restituição. Do artigo 30 e tal, estavam, em verdade, como gestores de negócio. E você sabe, você estudou comigo, né? Em Civil 2, tá? Para algumas faculdades de Civil 2, nós estudaram comigo a gestão de negócios. Então, o comportamento jurídico que ele está ali não é só de possuidor direto. E ele não pode ser chamado de proprietário, ele é possuidor direto e consagrou na condição de gestor de negócios. Ou seja, um ato unilateral. Certo, pessoal? Agora, veja, pessoal, nunca ele é dito o quê? Como proprietário. Tudo bem? Nunca como proprietário. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. Regressa ao legítimo dono, ausente os bens que foram... Enfim, isso aqui eu já falei para vocês. Agora, pessoal, há contraditório. Tem que haver tete-a-tete, tem que haver discussão. Isso está no artigo 745, parágrafo 4º do CPC. Como é um artigo importante, nós vamos ter que fazer a nossa lida, tá? Nós temos que fazer a nossa lida do artigo 745, parágrafo 4º. Estamos já encerrando a nossa aula, né? Mais meia hora, né? Puxado, né, gente? Vamos lá. Artigo 745. Bem, vamos aqui, CPC 745, parágrafo 4º. Olha o que diz. Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega dos bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos. Professor, por que aqui está falando de ascendente e descendente? Já tu vai entender a sucessão definitiva. Você tem que interpretar esse parágrafo 4 simplesmente com a situação em que serão citados para contestar. Lembrando que a contestação, pessoal, é a principal via de defesa
por parte do réu, por parte das pessoas que foram acusadas numa relação jurídica processual. Tudo bem? Beleza, pessoal? Show de bola. Agora, pessoal, feito isso, tá de bom tamanho. Eu acredito que já estamos aqui nos finalmente. Agora vamos aqui. Isso aqui nós falamos. Também, show. E se ele voltou? Já foi explicado isso. Tá tranquilo. Bem, pessoal, agora vamos para a parte dos finalmente. Essa aqui é bem simples, sucessão provisória e a curadoria dos bens do ausente. É a parte mesmo bem delongas. Agora eu faço um seguinte quadro aqui para vocês. Pessoal, sucessão provisória ela é convertida em sucessão definitiva. Vou dizer de novo. A sucessão provisória ela é convertida em sucessão definitiva. Não vai usar transformada, tá? Não vai usar qualquer outro termo. Ele é convertido. Isso conversa o raciocínio aqui no artigo 6º do Código Civil, que diz o seguinte: a existência da pessoa natural termina com a morte, ou seja, a morte real. E bem aqui, meu amigo, ó, ponto e vírgula. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Só que aqui, pessoal, veja, olha só. A presunção de ausência é uma coisa. E ela começa onde, gente? Quando há o reconhecimento da ausência. Mas qual é o sentido teleológico desse artigo? É que todo esse procedimento, toda a minha fala, toda essa ladainha do Código Civil, ela nasce para chegar o momento. A sucessão definitiva. Tudo isso que a gente estudou é para chegar nesse aqui. Então, quem é esse cara aí? Sucessão definitiva. Aliás, é melhor... Eu botei até aqui. Para a gente entender a sucessão definitiva, pontualmente nós temos que ler isso aí, ó, esse desenho. Então, nesse desenho ele diz bastante coisa. Olha só, ele diz o seguinte, que depois de 10 anos, sucessão definitiva. Lembrar do prazo de 180 dias, lembrar do prazo de 30 dias de MP, tá ok? Então, tudo isso, depois de 10 anos, para chegarmos aonde? Na sucessão definitiva. Pessoal, na sucessão definitiva, eu tenho que te dizer que existe duas hipóteses que vão repercutir para chegarmos à sucessão definitiva. Isso mesmo. Tudo que eu falei até agora, olha só, é a hipótese número 1. Por que, pessoal, tem a hipótese número 2? Que é a cereja do bolo. É a situação que Daniel às vezes pergunta. Eu falei, Daniel, te acalma, Daniel. Fica na tua. Deixa que essa é a minha cereja do bolo. Tá aqui, cara. A minha cereja do bolo, Daniel. Olha só. Sucessão provisória. Nós temos aqui o quê? Bora, Pablo. Ah, chegou. Se fosse ela normal, o Robert Stutt estava chegando agora, né? O empresário. Olha só. 5 anos mais combinado com 80 anos. Cara, que diacho é isso? Esses 5 anos, pessoal, é o lapso temporal. E esses 80 anos é o que, gente? Da pessoa. É 80 anos de idade. Então veja, pessoal. 5 anos, lapso temporal, combinado com 80 anos de idade. Então, pessoal, pontualmente, o que ocorre? Eu tenho uma situação de 10 anos entre a sucessão provisória e a definitiva, que é tudo aquilo que eu te falei antes, ou eu tenho a situação de somente 5 anos de idade, combinado com 80 anos de vida. 80 anos de vida do ausente. Deixa eu te explicar a situação. Imagina pontualmente, pessoal, que você tem uma situação em concreto em que a pessoa do ausente ela tenha 80 anos de idade. Isso contado, pessoal, segundo o Nestor Duarte, a partir da sucessão provisória, tá? Não é aqui do início, é aqui, ó, a partir daqui. Então o que acontece? Constatado que essa pessoa tem 80 anos de idade e já se transcorreu, meus queridos, 5 anos, essa soma aqui, ó, que é importante, tá ok? Eu posso direto à sucessão definitiva. Veja, 5 anos, lapso temporal, e o que, gente? 80 anos de vida. Já posso imediatamente
ir para a sucessão provisória. Bem, pessoal, vamos aqui ao artigo 37 agora. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a sucessão provisória. 10 anos. Poderão os interessados. Que interessado? Do artigo 27, rapaz. Não o 25, do artigo 27. Requerer a sucessão definitiva e o levantamento dos calções prestados. Lembra que eu te falei, lá do 28, que são garantias reais, que justamente são para fazer futuro levantamento? Pois é. Essas garantias reais, pessoal, é justamente para fazer o levantamento. Show de bola, né? As coisas vão se encaixando e a gente vai entendendo aqui a aula. Bem, botei até aqui uma observação. Pessoal, com o superstício, né? Nos termos do artigo 30, parágrafo 2º, não se exige calção. Lembrar dos excedentes e acidentes, viu? Se for herdeiros necessários, não tem calção. Tocou? Bem, e aqui, pessoal, eu trago, essa frase aqui foi examinada por essa galera todinha aqui, só fera. Então vamos aqui, pessoal, para a gente entender o artigo 38. A lei não estabelece o termo inicial de contagem dos 5 anos. Ela não diz. Todavia, é imprescindível que haja previamente a abertura da sucessão provisória. Isso aqui é uma conclusão lógica que esses caras tiveram. Pois esta é que se converte em definitiva. Então, pessoal, olha só. Isso aqui que eu fui colocado para vocês, cadê? É uma orientação doutrinária. É uma orientação doutrinária. Cadê? Oxa, aqui, peço venho. Ou seja, esses 5 anos de tempo e 80 anos, porque a lei não diz. Então, a priori, nada te impede um cara inventar a história e dizer que aqui começa o prazo. Só que, pessoal, a doutrina majoritária, ela leva em consideração o quê, gente? A partir da sucessão provisória. E eu também, tá? E existe uma lógica disso. Porque o próprio artigo 6º, ele diz o seguinte, que todo o procedimento, pessoal, que vai envolver a curadoria do ausente, subsequentemente o reconhecimento do ausente, é para o que, gente? Haver a sucessão definitiva. E a sucessão provisória, ela se converte em sucessão definitiva. Eu acredito que ao exame de ordem não vai cair uma questão dessa, que é o tipo de pergunta que é polêmica, ok? Mas no viés prático e majoritário, é esse raciocínio que tem que ter. Então, pessoal, mais uma vez, a lei não estabelece o termo inicial da contagem dos 5 anos. Todavia, é imprescindível que haja previamente a abertura da sucessão provisória, pois esta é que se converte em definitiva. Esse que é o raciocínio. Também não há regra especial para a verificação dessa contagem. Por isso, é admissível a comprovação de pelo menos os ordinários de prova, meios de prova. Tá? Então, pessoal, é esse que é o procedimento que a gente vai raciocinar, tá, ok? O período da sucessão provisória, subsequentemente a ocorrência da definitiva. E o prazo de 5 anos começa a partir de lá. Tudo bem? Então, pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 anos data as últimas notícias dele. Tá, ok? Essa é a interpretação para nós mais segura. Tá, ok? Até mesmo uma questão de topografia do Código Civil. Se você encontrar um entendimento contrário, nada lhe impede, porque os próprios juristas, em maioria, entendem categoricamente que não há na lei um termo inicial para a contagem dos 5 anos. Tá? É uma questão mesmo de segurança. Então nós temos aqui a hipótese número 1 e a hipótese número 2. E eu adotei, não é porque eu vou com todos não, viu? É porque aqui é bem claro, não tenho dúvida, no meu ponto de vista, e desses caras todos aí, não há dúvidas. Bem, pessoal, sucessão definitiva, e aí o cara não me resolve voltar. Tu acredita nisso? Então é possível que mesmo numa sucessão definitiva, o cara vem do Tibete de volta. Bem, aí meu querido, é ingerir o artigo 39 caput. O 39 ele tem o caput e o parágrafo único. A maioria da doutrina, pessoal, inclusive o Venosa, eles criticam porque eram para ter um 39 e um 40, né?
O artigo 40 atual não era para ser o parágrafo 1 do artigo 39, porque os temas ali são diferentes. Mas o cara escreveu assim, o legislador, tá na lei, tá no mundo, e vamos lá. Regressando o ausente dos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou este haverão só os bens existentes do estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Traduz. Vamos aqui. Vou te traduzir. Por que isso, pessoal? Porque dentro do Código Civil, eu tenho duas situações de regresso. Veja, eu tenho um regresso na sucessão provisória e eu tenho um regresso na sucessão definitiva. Então eu tenho duas situações de regresso do ausente. Na sucessão provisória e na definitiva. Pessoal, na provisória não existe esse tal de regresso envolvendo também ascendentes, descendentes e o cônjuge. Porque, pessoal, da provisória para a definitiva, pessoal, nós temos aqui uma diferença bem clara. Porque na definitiva, pessoal, veja, eu não tenho essa situação de habilitação na sucessão provisória. Eu não tenho a situação de ter que alienar os bens. Definitiva tem esse lance, provisória não. É uma situação precária. Por isso que na provisória, pessoal, eu tenho gradativamente a possibilidade de fazer o quê, gente? Habilitar herdeiros. Veja que é dado, inclusive, um prazo de 180 dias para que a sentença que declara a abertura da sucessão provisória viabilize mais tempo para herdeiros, mais tempo para o ausente regressar no bem. Ficou claro? Agora veja, pessoal, aqui eu tenho a possibilidade, pessoal, de venda do bem. Independentemente, pessoal, de ter ruína ou não. É por isso que o legislador, bastante inteligente, colocou também aqui ascendentes e descendentes. Outro ponto importante, distinguindo um artigo do outro, é que na sucessão provisória, a posse ela é provisória, gente. Aqui ela é definitiva. Aqui é definitiva. Agora, infelizmente, com raios caiam, o cara pode voltar, né? E aí, felizmente, você vai ter que devolver o bem. E se você tiver vendido, pessoal, você vai ter que fazer o ajuste disso aí. Tudo bem? Então, basicamente, são essas diferenças. E eu coloquei aqui para vocês nas observações. Pega o caderninho, pega aí as aulas e dê uma lida. Agora, veja. Tem um ponto final crivo aqui que eu gostaria de você de alertar, por sinal. É que a proteção do artigo 36 ela é voltada ao ausente. E a proteção do artigo 39, gente, é para todo mundo. Desde o ausente a herdeiros necessários e um terceiro de boa-fé. Essa que é a denotação da proteção do 39 caput. Tudo bem? Nesse conceito e consequência, pessoal, tem um enunciado, que é o enunciado 614 da CJF. Um enunciado, inclusive, um pouco recente. Que é o seguinte: os efeitos patrimoniais da presunção de morte posterior à declaração da ausência são aplicáveis aos casos do artigo 7º. Pessoal, o 7º do Código Civil, ele fala do que, gente? Da situação em que a morte presumida, sem decretação de ausência, mas você pode ver, como eu falei para vocês, a doutrina, ela usa de forma indistinta. Olha aqui, ó. Por isso, por analogia, deve-se aplicar o regime jurídico tanto ao presumível morto cuja ausência fora declarada previamente ou não, de modo que, dentro dos 10 anos subsequentes à abertura da sucessão definitiva, possa ele retomar os bens no estado em que se encontra. Traduz. Significa dizer o seguinte, pessoal, olha só que lance interessante, que o mesmo direito amparado ao ausente do artigo 22 é o mesmo direito amparado ao morto de forma presumida do artigo 7º. Ou seja, pessoal, ele vai regressar com seus bens e vai ter os bens de volta ao seu acervo patrimonial. É isso que traduz o dispositivo em comenda. Tudo bem? O último tema mesmo, derradeiro, pessoal, é a situação lá de que não há herdeiro, tá? O ausente não volta. Como é que fica? Meus queridos, vai para
o município, o Distrito Federal e a União. Cadê? E a União, se tiver território. Eu lembro que em sala de aula o Daniel fez uma pergunta. E aí a Thaís, ela levantou assim a orelha. Rapaz, será que é isso mesmo? Aí eu tive que ler para memorizar. Não tem problema. Parágrafo único do artigo 39. Se nos 10 anos a que se refere este artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município, do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Pessoal, vocês lembram lá daquele slide lá inicial que eu falei do Ministério Público? Pois é, essa é a última cereja do bolo. Tá bem aqui, ó. Quem é que vai propiciar isso, gente? O MP. Então, pessoal, além de fiscal da lei, ele também ingressa, pessoal, como interessado processual. E ele que vai, nesse sentido, vai dar o impulso ao processo para que cheguemos à situação final, derradeira, do 39, parágrafo único, que é os bens irem para o Estado. Tudo bem? Esse Estado que eu estou falando aqui não é o Estado membro. Maranhão, Piauí, Pará, não. Eu estou falando aqui, pessoal, Estado formado, portanto, pessoal, como um sistema próprio de governo. No caso, o município, o Distrito Federal e a União. Que são, por sinais, unidades federativas, nos termos do artigo 18, caput da Constituição. Bem, pessoal, foi uma trajetória bem longa. Eu havia prometido para vocês que eu ia repassar todas as aulas. E assim sendo, concluindo essa parte, pessoal, vai haver conteúdo novo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E não esqueçam, Deus realiza sonhos. Um abraço.